Olá! Quem não tem alguma dívida no Brasil? Vem crise, vai crise, entra governo, sai governo, a conjuntura está boa ou ruim e seguimos comprando os alimentos necessários, uma roupa melhor, um eletrodoméstico, quem sabe um carro, um curso extra, um passeio de fim de semana. E quando se percebe, falta dinheiro no bolso. O que fazer? No Agenda Econômica de hoje, nós vamos falar de um assunto fundamental nos dias atuais: educação financeira. Nosso convidado é o educador e planejador financeiro pessoal, Rogério Olegário do Carmo, que há quase 20 anos fundou a consultoria de finanças Librata, onde orienta pessoas a tirar suas contas do vermelho e a montar estratégias de investimento. Rogério, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente vai, antes de tudo, mostrar para o nosso telespectador um pequeno vídeo que preparamos sobre o tamanho do problema do endividamento no Brasil. Vitrines bonitas, promoções, objetos de desejo, pagamento a perder de vista. O consumo sem controle, aliado à crise econômica, levou o Brasil a ser um país de endividados. Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que no fim do primeiro trimestre de 2017, quase 40% dos brasileiros com mais de 18 anos estavam inadimplentes. Isso significa 59 milhões e 200 mil pessoas com o nome sujo na praça. Foram 900 mil devedores novos no primeiro trimestre deste ano, a mais do que em 2016. O maior número deles tem entre 30 e 39 anos, mais de 17 milhões de pessoas. A região Sudeste é a campeã de endividamento, mais de 25 milhões de habitantes na lista. Em seguida vem o Nordeste, com mais de 15 milhões. A maior parte das dívidas é com o sistema financeiro. 48,90% dos inadimplentes devem a bancos. Bom, o problema não é pequeno. A gente tem aí 40% da população acima de 18 anos endividada, na verdade com o nome sujo. Que problema é esse? Por que é assim? Esse problema é muito grave, porque nós estamos falando aqui na reportagem sobre nome sujo. Agora, no nosso entendimento, no entendimento dos planejadores financeiros, dos educadores financeiros, endividado é todo mundo que tem dívidas. Logo, se alguém está pagando juros para alguém, significa que está endividado. Então, esse número pode ser ainda muito maior. E ser endividado no Brasil é um problema muito sério, porque nós temos como prática as maiores taxas de juros do mundo. Não tem nenhum outro país do mundo que pratique as taxas praticadas aqui. Então, isso é um problema muito grave, porque essas taxas de juros corroem o orçamento de qualquer família. Então, no Brasil não se deve pagar juros, tem que ser o contrário. Temos que trabalhar para receber juros, para aproveitar essas taxas altas que nós temos. Mas esse problema é tão grande e a gente vê que o banco é o maior credor da população, os bancos, né, são os maiores credores da população brasileira. Eu estava dando uma olhada em 2010, o governo federal decidiu criar aí uma força-tarefa e criou um programa que chama Estratégia Nacional de Educação Financeira. Porque, de fato, qual é o grande... Assim, a gente tem o problema para cada família, mas para o país, qual é o grande problema da população ser tão endividada assim? É que nós não temos poupança interna. Então o país fica sem capacidade de produzir riqueza, de produzir infraestrutura, investir para crescer mais. Então um país sem poupança interna não avança. E nós estamos andando para trás, pelo que tudo indica. Se a gente tem os bancos que cobram as maiores taxas de juros do mundo, por que o brasileiro deve tanto? Fica quase um ovo à galinha. Eu já devo, eu preciso de dinheiro, peço emprestado para o banco. Aí eu devo, o juro é alto, eu devo mais. Como é que sai desse problema, esse buraco aí? A primeira coisa é apertar o cinto. Né? É como fazer um sprint. Está fazendo uma corrida e estou lá em 10º lugar. Eu preciso ganhar essa corrida, eu sei que eu consigo ganhar essa corrida. Então eu vou dar fazer um certo esforço, uma força extra momentaneamente para poder atingir e ultrapassar o primeiro colocado dessa corrida, que é o meu salário nesse caso, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dosar esse sprint, porque se ele for muito forte, eu canso e desisto.
E se ele for muito fraco, eu não atinjo o objetivo. E aí é sentar com a família, combinar como vai ser e fazer um belo planejamento para como eu vou fazer esse sprint. E aí a primeira solução é identificar as ferramentas que me levaram ao endividamento. Essas ferramentas podem ser as ferramentas financeiras e também as ferramentas emocionais, porque nós entendemos que por trás de um endividamento financeiro teve antes um endividamento emocional. Como é que é isso? Explica aí pra gente. Dívida emocional. Dívida emocional. O que eu estou devendo? O que eu sinto devedor? Eu sinto que alguém me deve? Como estão as minhas carências? Elas não posso cuidar do meu filho e eu dou um monte de presente? Pode ser por aí? Pode ser por aí. Esse é um começo. Como está a relação entre marido e mulher? Essa relação está equilibrada? Como estão as minhas necessidades? Estão sendo atendidas? E às vezes eu tenho uma carência em alguma coisa e eu acho que eu vou compensar essa carência. As pessoas acham, né, que vão compensar essa carência com compras. Eu atendi um caso em que a pessoa estava anêmica. Era uma carência, ela não sabia, ela tinha uma necessidade, era uma carência física, ela tinha uma necessidade de comprar, assim, constante. Quando ela comprava, os hormônios do prazer apareciam, supriam momentaneamente aquele problema dela e daí a pouco voltava à situação anterior, ela tinha vontade de comprar de novo. E um belo dia eu percebi no atendimento em que ela estava muito fraca, sem energia. Eu perguntei, há quanto tempo você não faz um check-up? Aí eu sugeri que ela fizesse um check-up, estava anêmica, estava com um problema no intestino, e isso causava uma anemia nela. E aí tratou a anemia, acabou o problema da compulsão, o problema financeiro se resolveu. Né? Isso é um exemplo, mas tem outras questões nas áreas emocionais. Então, às vezes, a solução não é um consultor financeiro, às vezes a solução é um psicólogo. Mas o consultor financeiro ajuda? Ajuda, às vezes temos que trabalhar juntos, o psicólogo com o consultor financeiro. Porque as questões emocionais estão muito mais adiante, estão muito mais à frente. Por que as pessoas sabem? Todo mundo sabe que não se deve gastar mais do que ganha, mas por que gasta? Então, não é difícil fazer conta? Na verdade, sim. E uma coisa interessante da reportagem é que você tem aí os adultos maduros, acima de 30 anos, sim, portanto já têm consciência, muitos estão casados, sabem o quanto ganham, sabem as despesas que têm, mas continuam se endividando. Não faltou aí um pouco de educação lá atrás, de verdade, da população brasileira para essa questão do planejamento familiar? Faltou. Financeiro, a gente está falando aqui, deixa claro, financeiro. Exatamente. Mas isso já é uma carência nossa, né? E já cai no caso anterior. Faltou aí nós estamos passando por uma carência educacional. Porque se a população tivesse sido educada financeiramente, nós não estaríamos nesse momento passando por um problema, como mostrado na reportagem. Então, de novo aí a carência. Agora aí já podemos falar de uma carência educacional. Mas não é uma questão apenas de matemática, de saber fazer contas. Porque fazer contas todos nós sabemos. Tem pessoas com poucos anos de estudo, mas que fazem conta muito bem. E a questão aí é mais um entendimento de como se lida com o dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro passa a ser um tabu. Então eu não olho para o dinheiro. Quantas vezes a gente canta por aí, né, nas festas e tal, eu não quero dinheiro, só quero amor, não é isso? Então, é uma questão... O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz assim, felicidade, né? Então tem essas questões. Voltamos de novo às questões emocionais, porque aí entram as crenças em relação ao dinheiro. Muita gente associa o dinheiro com falcatruas, associa a riqueza com roubos, com golpes, e aí como eu sou uma pessoa boa, por que eu vou querer ter dinheiro, já que o dinheiro está associado a coisas ruins? A outra coisa interessante também é as pessoas dizerem com muita clareza, muita facilidade, dinheiro não é importante. Ora, você teria um carro, teria uma bicicleta, um papagaio, um cachorro se não fosse importante? Ora, se você fala que o dinheiro não é importante, então eu sinto muito, mas você já está me dizendo que não tem dinheiro, não é isso? Porque você não teria. Ou que não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe lidar com o dinheiro.
Então é interessante essas posturas. Mas aí são coisas muito de aspectos psicológicos. Exatamente. Se a gente for ver na parte aí de lidar mesmo com o dinheiro, como é que o brasileiro lida? O brasileiro tem a tradição do cheque pré-datado. Hoje já não muito, porque o cheque já quase não é usado. Mas aí o cartão de crédito divide em N parcelas, né? Em N vezes. Como é que sai aí desse... E aí, agora nós estamos falando das ferramentas financeiras. A primeira ferramenta financeira do endividamento, na minha opinião, é o tal do cartão de crédito. Começa que as pessoas colocam o cartão de crédito como um item de despesa. Ah, esse mês eu gastei R$3.000 de cartão de crédito. Ora, não gastou. Você não comeu o cartão de crédito, não dirigiu o cartão de crédito, não presenteou o cartão de crédito. Você comprou passagem aérea, alimento, presentes, etc. e pagou com o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito precisa ser entendido como uma forma de dinheiro. Um item de pagamento, uma forma de pagamento, e não um item de despesa do seu orçamento. Não é isso? E começa com muita facilidade entrando nas dificuldades em que a própria estrutura do cartão de crédito montou. Olha só que interessante. Você pergunta para uma pessoa, você tem 10 mil para gastar, você gasta 1.000 e paga com cartão de crédito. Quanto você tem agora na conta corrente? As pessoas normalmente, agora eu tenho 9. Aí ela gasta mais 1.000 e paga com cartão de crédito, agora eu tenho 8. Mas quando ela quer saber quanto dinheiro ela tem, ela ao invés de olhar numa planilha, num programa de gestão financeira que ela pode ter, ela olha no saldo da conta corrente, mas lá na conta corrente dela não aconteceu absolutamente nada. Ela ainda continua com os 10 porque ela continua com os 10. Não, que legal, eu paguei, eu ainda tenho 10 mil para gastar. Aí gasta esses 10 mil reais. Esquece que comprou no cartão de crédito. E esquece que comprou no cartão de crédito. Mas não tem problema nenhum. Por quê? Porque o meu cartão de crédito vence 2 dias depois da chegada do pagamento. Aí eu pago o cartão de crédito, está tudo resolvido. Só que depois de 2 dias depois do pagamento, ela tem mais 28 dias pela frente e agora ela não tem mais dinheiro, porque ela pagou a fatura do cartão com o salário. E agora ela está, às vezes nem sabe que está, mas ela já está devendo 28 dias do orçamento dela. Ela já está atrasada com o seu orçamento, 28 dias. Agora ela só pode comprar onde se aceita o cartão. E aí foi pega pela estrutura montada pelas empresas de cartão de crédito. Agora ela não sai mais disso. Então, no próximo bloco, Rogério, a gente vai tentar dar umas dicas, você vai tentar dar umas dicas para nós, para os telespectadores, de como sair dessa estrutura montada para capturar o consumidor, o cidadão brasileiro no cartão de crédito. Tá bom? Legal, tá bom. Bom, voltamos já, vamos fazer um rápido intervalo.